Bom, dando sequência à nossa programação, agora sim, nós vamos convidar o Everton Carpanese, da Tereos Guarani, para falar sobre usina otimizada. Muito obrigada, é uma alegria enorme ter você conosco. Muda aqui? Obrigado, professor. Só um minuto. Volta. Precisa Volta não. uma, por favor. Precisa não. O Everton, com certeza. O Everton é engenheiro químico, formado pela USP, possui pós-graduação ou MBA na gestão empresarial da FGV. Também é um menino muito jovem, né? Uma criança, só tem 15 anos, que atua no setor, com passagem pela Tereos e Raizen, e há 8 responsável por operações agroindustriais. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Obrigado, professora. Obrigado. Bom, eu estou à sua disposição ali. Valeu. Bom, pessoal, boa tarde. Vou tentar deixar todo mundo motivado aqui, animado, depois do almoço é difícil, né? Queria agradecer primeiro ao Fernando, a Stab, pelo convite, em nome da Tereos, até mesmo num ano, até porque, né, num ano desse, em homenagem aí ao Zé Paulo, que tem uma história grande dentro da Guarani, da Tereos, então a gente não podia faltar de um evento como esse para estar aqui apresentando. Fernando me deu um desafio de tentar falar, Everton, como é que você faria uma gestão modelo de uma usina? Eu falei, cara, é difícil, várias usinas têm várias gestões e todas elas são uma boa gestão, cada uma enquadra no seu perfil, no seu dia a dia. Então tentei trazer aqui um pouquinho de como a gente faz no dia a dia a gestão das nossas operações, com alguns exemplos, com algumas tecnologias, algumas coisas bem alto nível também, não está muito aprofundado, algum dado ou outro, a gente está sempre aberto a depois estar conversando, mas espero atender a expectativa do Fernando e de vocês. Primeiro, também teve outro desafio bacana que ele passou e eu achei bem interessante, que foi sobre segurança, da gente trazer uma mensagem. Acho que todo mundo aqui, todos os palestrantes trouxeram, e eu talvez não quis ser também repetitivo. Eu vou passar um vídeo, aí eu depois na sequência eu explano sobre ele, que é um pouco da jornada que a gente está dentro da Tereos. Of course I would help her. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Mesmo que me der aquilo, nós cumprimos até à sua porta. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida.
sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. Bom, turma, é um pouco do que a gente vem vivendo, que no fim do dia é se preocupar mais com o próximo. Na segurança é muito disso, e é o que a gente vem trabalhando bastante no dia a dia lá dentro da TRIOS, é o básico bem feito e sujar a bota, é estar perto da equipe, é estar perto do time, com a escuta ativa, é estar ali falando, entendendo os problemas e ter a perspectiva do que está acontecendo, não a perspectiva que a gente acha, e também conversar com os outros. É o que a gente vem tentando passar, não olhar para o que vai acontecer de evento, estar olhando o LWC, evento com afastamento, isso aí já foi. É estar se antecipando, entendendo que pode reduzir total de eventos que possam ter. Então, essa é a mensagem que gostaria de passar aqui. Bom, e a ideia, como eu falei, é falar um pouquinho do contexto da TRIOS, como a gente opera e por como que a gente cria esse modelo operacional que a gente chama de TOM, que a gente vem trabalhando há um tempo já, vem cada vez colocando coisinhas nesse TOM, que é o modelo de operação da TRIOS, e a gente vai estar trazendo aqui. Sobre a TRIOS, então hoje, os principais números que a gente está, a gente hoje é uma empresa francesa, de cooperados franceses, são agricultores. São lá 12 mil a 14 mil agricultores que são donos da cooperativa, que são donos da TRIOS. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso no final dessa parte. A gente processa beterraba para fazer açúcar, trigo, alfalfa, cana e milho. Então, cana e milho no Brasil, a gente tem uma planta aqui no processo amido aqui, e as 6 plantas de cana de açúcar. Além disso, processamos aí, temos cooperados e vários colaboradores pelo mundo. Essa aqui é a nossa visão do Brasil, Então, 6 plantas ali no noroeste do estado, próxima à região de Rio Preto, bem próximo uma da outra, e os outros 2 sites que a gente tem. Também tem um portfólio diverso, com vários produtos, atendendo vários mercados, que dá também para a gente uma resiliência em algum momento do mercado, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, principalmente. E no Brasil, a gente cultiva aí cerca de 300 mil hectares, sendo 170 mil aí de áreas cultivadas que nós operamos para a área própria e 130 mil mais ou menos que temos nossos parceiros fornecedores, que corresponde aí a uma quantidade importante de cana, que é quase a metade do nosso processamento. Por fim, a gente tem aí uma produção próxima a 2 milhões de toneladas de açúcar, 624 milhões de etanol, então dá para ver que a gente é bem açucareiro, difícil, como muitos aí já falaram que estão mudando o mix. Para eu apertar para mudar o mix é duro. Tem um cara que está me olhando ali, que falava de flexibilidade para mim, É ou não é, SCAF? Não tem flexibilidade lá. Então a gente tem uma dificuldade grande, mas é a aposta da companhia. E trazendo um ponto aqui para vocês, não sei se todo mundo sabe, 25 anos esse ano que faz que a TRIOS entrou no Brasil, acho que é a empresa estrangeira que mais tempo está no Brasil. Então são 25 anos de história, a gente completa esse ano e vem acreditando no Brasil, vem acreditando, e a gente tem certeza que vão ser mais 25, 50, 75, porque a empresa confia bastante no que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Nossas operações, aqui só uma visão geral do grupo, a gente tem um processamento diário aí de 106,5 mil toneladas de cana nas 6 unidades, mix de 70%, um raio médio de 29 quilômetros. Então, são unidades próximas, a gente vê muito aqui como está nosso cluster, então é bem clusterizado, o site um lado do outro. Aí todo mundo pode olhar, puta, deve ser gostoso. É foda, é meio bosta trabalhar assim. Porque a sinergia traz ineficiência também. A gente acha que a sinergia ela pode trazer bastante eficiência. Mas ela traz muita ineficiência quando você não procura no lugar certo. E aí é onde a gente começou a pensar, cara, como é que a gente pode trabalhar
para ser mais eficiente, extrair mais da sinergia ou reduzir a sinergia para cada unidade operar de uma forma independente, porque isso também gera muito mais valor para aquela unidade. E foi aonde a gente começou a olhar para esse amaranhado de interface que a gente tem, como são 6 unidades, várias áreas corporativas envolvidas, tudo isso numa empresa que tem um monte de coisa junta, tudo isso aqui está dentro das operações hoje. Então, toda a parte de operação industrial, o planejamento, desde o preparo de solo até a saída do açúcar, a parte de excelência agronômica, excelência operacional para conseguir orquestrar isso tudo. Nós temos dentro das operações um DHO que fica ajudando, porque nós lá dentro dos 9.500 colaboradores, 8.000 estão nas operações, toda a parte de segurança e negócios agrícolas e colaboradores. E esse mecanismo a gente chama de C3. O que é o C3? Ali é basicamente colaboração, controle e comunicação. Então, tudo isso a gente tenta, nas 3 pilares aqui, fazer com que isso tudo, essa roda gire de uma forma sinérgica a ter um resultado. Mas, poxa, como que vocês conseguem fazer isso de uma forma integrada, né? Com esse tanto de desafio que a gente tem. Então, a gente começa a olhar no desafio hoje, que eu falei de sinergia e várias unidades. Padronização vai ser eterno. Sinceramente falando, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir padronizar. E sempre tem, e sempre a gente fala, pô, não, vocês estão padronizados. Cara, cada unidade acaba operando de uma forma. Então, a gente cada vez mais hoje vem trabalhando com as áreas de apoio, aonde elas vão na unidade, a gente consiga ter um operacional, pelo menos o básico, e nesse básico a gente consiga replicar para as outras usinas, fazendo com que elas operem do jeito dela, mas pelo menos com a espinha dorsal que a gente acredite que vai operar e consiga monitorar tudo em KPI dentro do dia a dia. Otimização e redução de custos fixos, isso vem batendo na nossa porta todo dia, todo mundo aqui tem essa dificuldade. Nós temos uma gestão hídrica muito difícil em algumas unidades, porque são lagos gerados, não são rios, então tem uma dificuldade, então tem que ter uma gestão bem rígida. Além disso, melhorar a sinergia dentro dos clusters, naquele cluster, porque a sinergia é muito agrícola e a indústria. Então isso começa a bater na nossa porta. Descarbonização, gestão de oferta de biomassa. Além disso, a manutenção é um ponto forte, que a gente vai falar um pouquinho de 4.0 aqui também. Pessoas, isso cada dia está mais difícil, a gente conseguir ter um turnover baixo, qualificar. Então a gente busca cada vez mais ter uma promoção interna alta, a gente tem um índice de aproveitamento interno de 91% na área de operações. Então é alto no nível de gestão. Então a gente tenta fomentar cada vez mais pessoas estarem prontas para ocupar desafios. E além disso, outros pontos aqui, que é a responsabilidade, principalmente força de trabalho. E aí chega no nosso modelo de operação, né? Que é o TOM. Então o TOM, o que ele é? Ele é nosso pilar de segurança, que é o SEJA. O ELO, que é todo o encontro dos líderes de operação, que são em torno de 230 líderes que coordenam as operações. O COA, que é o Centro de Operações Agroindustriais. A Indústria 4.0. A manutenção, que a gente chama de Berlim. Eu vou explicar mais à frente um pouco por quê. MAX, que é toda a parte de otimização operacional e excelência operacional por si só. A gente zera esse organismo que é o TOM. No programa SEJA aqui, já falei de segurança, mas aqui é muito do que eu falei. É o compromisso da liderança visível e percebida. A gente está lá, estar presente e se mostrar para colaborador, ser o líder também em segurança ali na área. O COA hoje, das nossas operações, além de ser uma parte agrícola, tem uma parte forte industrial. Então a gente controla toda a parte de monitoramento, logística, toda feita no COA, tem um sucesso bem grande. Hoje esse COA da Terreos. E além disso, a gente acoplou várias outras torres, de segurança e de manutenção, onde a gente consegue fazer o monitoramento de alguns ativos na planta que a gente vem implementando hoje com 4.0. E a torre de tratos que vai ser implementada até o final dessa safra. Na indústria 4.0, o que a gente está vendo hoje? A gente começou lá em 2016, na jornada. Esse slide aqui, acho que muitos de vocês já viram em várias apresentações que nós já fizemos.
E hoje a gente vem caminhando para esse cenário hoje muito focado em cibersegurança e upgrade de sistema. Por que cibersegurança? Hoje, com todo o sistema que todo mundo vem colocando, todo mundo está pondo um monte de sistema, um monte de programa, um monte de software dentro da companhia, e nosso sistema de automação está muito vulnerável. Um exemplo é nós mesmos fomos um exemplo disso. Fomos atacados lá na França e acabou vindo para o Brasil e acabou atacando nosso sistema e quase parou uma planta. Parou faturamento, saída de caminhão. Então isso hoje está sendo uma aplicação muito forte nossa na 4.0, onde a gente está investindo em cibersegurança para mitigar esses riscos, entender o que a gente está usando demais ou não está usando, porque aquela fomento de colocar muita coisa, você também tem que medir o que você está colocando para não ter coisa a mais, né? Então a gente está começando nessa etapa agora de começar a retirar muita coisa e fechar e botar barreiras aí para malware, etc. E além disso, os upgrades de sistema. Então esse ano nós temos um investimento muito forte em todas as unidades do upgrade do PS7. E tem 2 unidades nossas que não tem esse sistema, a gente já está instalando, que é a unidade de Andrade e a unidade Vertente. E a gente vai ter agora o sistema todo integrado para a gestão ficar mais organizada e também mais efetiva. Um pouquinho da torre de controle de automação. Eu falei que a gente coloca muita automação nas plantas. E uma coisa que a gente também tem que observar no dia a dia é como a gente monitora isso. Você põe lá um equipamento, tem que operar no automático. A gente monitora isso? Ter certeza que o operador não passou ele para o manual? Então assim, o que a gente começou a fazer? Usando o PI, a gente tem todo um controle hoje de malhas, onde tem o monitoramento na torre, que ela monitora, fica no COA, ela monitora todas as malhas de controle, e onde tem a aderência dessas malhas com relação ao que está manual e automático. E ali gera um relatório, e gera também recomendações, avisos, e aderências a esse sistema. E a gente começa a entender onde a gente começou a caminhar para operações melhores. Um exemplo claro, vácuo contínuo. Vácuo contínuo era para nós, no nosso caso, tá? Era exemplo claro de saída de equipamento, botar em manual para operar. A gente começou a monitorar, fazer todo esse monitoramento, onde a gente conseguiu entender qual era a dor do operador, na verdade. Ele tinha uma dor. E essa dor, o que era? A dor dele é que o equipamento não funcionava, ele não visou que não funcionava. Era simples. Vamos abrir uma nota, vamos fazer. Então, é começar a monitorar isso aí. E aí a gente começou a ter uma aderência cada vez maior nos dashboards, e a gente entendeu e viu muito um ganho operacional, que há 2 safras atrás foi o ganho maior desse sistema, principalmente em cozimento, um ano que precisava de mix, que a gente ganhou aí de meio ponto de mix de açúcar no grupo, só de controle de excelência, de melhorias contínuas baseadas em controle. Aqui também um pouquinho da integração dos dados com o PI System, e aqui é um ponto que eu falei de manutenção, né? A gente ainda tem um ponto na indústria, ela é madura com confiabilidade, sim, só que ela é muito reativa. Então a gente tem uma reação muito grande. Então a gente está começando agora, ano passado, esse ano está avançando ainda mais em sensores, para a gente estar monitorando todos os nossos equipamentos. Então, a maioria aqui conhece a TEB, então a gente vem instalando esses sensores para estar monitorando, para ser uma manutenção antecipativa, né? Preditiva, preventiva, para a gente estar não só na reação no dia a dia. Também tudo sendo integrado ao PI Vision e a gente monitorando esses caras. Caminhando para a manutenção, o que eu não falei do Berlim. Berlim é um programa que a gente tem, hoje, onde a gente unificou toda a prática de confiabilidade na agrícola e indústria. E é Berlim por isso, porque era um muro de Berlim, ninguém se falava. E aí a gente teve que quebrar esse muro para a gente estar conversando. O ganho maior foi para a parte agrícola, porque no nosso caso a gente tinha uma maturidade na manutenção industrial um pouco maior, mas gerou muito resultado para a indústria também. Então, é de onde a gente saiu com o nosso plano diretor de manutenção e confiabilidade, que é a nossa bíblia aqui, que fica na mesa de cada um, gestor de manutenção ou gerente agrícola ou industrial de cada planta, onde a gente tem todos os pilares aqui e trabalha buscando níveis de competência, né?
A gente tem uma meta aí até 27 de chegar em 2.83, um nível de competência aí baseado na Brahman. E a gente vem evoluindo. O processo de padronização todo nosso é baseado na gestão de manutenção. Até depois o Luiz aí junto com o Severino vão apresentar um material super bacana aí sobre manutenção ISO 55000, que é bem legal. Então está bem baseado nessas etapas também. E aqui é um pouco da nossa jornada. Começou em 22, um diagnóstico aí de 1,51. O target máximo é 5, aí é para aviação, etc. A gente hoje está num patamar aí próximo de 2,34 ano passado. Esse ano com uma meta de 2,5, buscando chegar a 2,84. Então a gente vem caminhando com esse trabalho, muito focado em confiabilidade. Confiabilidade preventiva, preditiva. E a gente vem tendo bastante sucesso com esse trabalho. Um pouquinho do que a gente vem fazendo de melhorias, né? Então aqui nós temos uma unidade vertente, onde vem melhor manutenção, sala de lubrificação, toda a parte de torno, etc. Gestão de nota, OS. E aqui também, toda a parte estruturante, hoje é tudo integrado um BI, onde a gente organiza os custos, esse custo é online, e a gente está monitorando ali, hora a hora, minuto a minuto, qual o custo daquela manutenção. E um pouquinho dos resultados, né? A gente aumentou nossos indicadores técnicos de manutenção de 22 para cá, mais ou menos em 20%. Então, assim, é um número importante com relação a quando você fala em dado, né? Em você ter dados para fazer análise. Então, isso começou a dar para a gente mais subsídio para ter dados confiáveis, para a gente começar a analisar e começar a atacar os nossos problemas. No Max, a gente tem uma visão mais operacional de processo. Então, aqui é uma tela que a gente chama, que é o nosso guia de operação lá, de produção. Começa lá no começo, no ciclo SNOP, onde a gente tem o otimizador, que a gente chama Suplex. Esse otimizador, hoje a gente utiliza aí o Pentago, ele gera um gema digital lá para a planta, linkado ali com o PI, com o Soft. Tudo isso está na nuvem. A gente gera gestão de performance, são desvios, e fechamento do turno, onde a gente tem os relatórios. E onde ali tem toda a gestão de performance dentro do Digital Twin, onde gera toda a parte de PDCA, SDCA, etc. E isso é turno a turno, a gente tem um cara que fica ali olhando isso e controlando toda a operação. E esse PPI, hoje, que é nosso plano de produção industrial, ele está integrado no Pentágono. E ele integrado lá, todo turno eu sei quanto tem que produzir. E o que eu tenho que fazer é a rota baseada na que eu tenho entrada da minha matéria-prima. Então, com essa integração, a gente consegue gerar e gerar também uma aderência. Vou passar rápido, só para aderência aqui rapidinho. Nessa aderência, a gente entende que a gente conseguiu ganhar hoje, só na aderência dos KPIs, 10% de aderência, a gente viu que a gente ganhou 0,5% de eficiência base RT, % RT. Então, só na aderência dos KPIs que a gente vem fazendo, parece óbvio, mas o dia a dia da operação ele consome, e a gente já não monitora isso, você acaba perdendo um KPI ou outro, porque é um KPI, às vezes é um Brix do xarope, às vezes é um Brix do caldo, são KPIs menores, KPIs de um dia a dia de um líder, que está aqui, está sendo monitorado por uma liderança de turno, onde ele está ali ajustando o processo conforme a gente está tendo a matéria-prima de entrada ou também a produção de saída ou alguma coisa no meio do caminho, né? Voltando um pouquinho, só para eu trazer um ponto que para mim foi a cereja do bolo até desse sistema, principalmente do gema digital. Ano passado, acho que todo mundo aqui, a maioria, sofreu bastante com açúcar redutor, né? E aí nós só tomando fumo de todo mundo que não fazia açúcar, né? E isso começou bastante forte com a gente lá, desde o início da safra, para falar a verdade, sim, bem em abril. Muita gente começou depois, mas a gente começou a sofrer bastante em abril. E a gente sempre usava, pelo menos nós, o AR ali é o R calculado. E o R calculado é uma reta, né? O calculado vai, se tiver tudo normal com a cana, ele vai fazer a curva normal dele e ok. Como a gente tinha cromatógrafo,
cara, vamos usar esse negócio para a gente monitorar. E a gente tinha uma lição aprendida de 2021 na Tanabi, que a Tanabi ela teve uma versão forte por conta da seca. A professora vai lembrar que a gente teve lá, né? E algumas variedades de cana que a gente tinha em Tanabi, que teve uma inversão muito alta de sacarose. E aí a gente, poxa, vamos puxar aqueles dados. A gente viu que teve uma correlação grande. O cromatógrafo conseguiu fazer com o calculado. Foi onde a gente trouxe para dentro. A gente tinha lá no nosso orçamento 70 ponto alguma coisa. E a gente começou a entender dentro do gêmeo digital qual seria a nova capacidade nominal da nossa planta. Porque imagine explicar para um francês que faz açúcar só de sacarose, que é a beterraba, que tem glicose e frutose, e isso está aumentando dentro do meu sistema, que é 0, alguma coisa, mas volumetricamente está me destruindo, porque no fim é volumétrico. Então, onde a gente conseguiu, de alguma forma, explicar o quê? Que a nossa nova capacidade de produção não é mais 70, é 63. E aí, isso deu mais confiança para a gente. Isso foi em maio, esse é o resultado aqui é de agosto, mas isso foi em maio, a gente conseguiu em maio explicar isso, de alguma forma mostrar isso, demonstrar isso, não só explicar, que deu também para a companhia uma visibilidade, porque ele está olhando no açúcar na França também, vai dar merda no mix. E teve algumas reações de mercado que eles conseguiram reagir, que foi um bom resultado para a companhia. Então, foi um trabalho muito bacana que a nossa equipe fez, que me orgulhou muito do trabalho que a turma fez. Viu? E por fim, né, a gente tem toda a nossa excelência operacional, onde a gente baseia muito no como que isso tudo se organiza. Né? Então é uma área que organiza, provoca, gera o plano de metas para o próximo ano, ela fica gerando, fica provocando e entendendo qual a capacidade de cada um, e melhoria contínua, PDCAs. Mas o mais importante aqui, ó, na minha visão, é a parte de Kaizen, que é onde o operador atua, é onde está a base, é onde a gente trabalha com as equipes lá na frente, que é onde vai gerar valor com certeza mais rápido. Então a gente vem evoluindo muito aqui em quantidade de Kaizens e isso vem fomentando, tem um programa muito bacana, onde também tem todo o nosso prêmio de excelência, que já completa aí, vai completar já 10 anos, então é já bem antigo dentro da Terreos, que celebra aí todas as iniciativas baseadas na melhoria contínua. E por fim, né, a equipe, né? Então no fim toda a parte de engajamento, né? Então a gente tem vários momentos de estar com a equipe e tudo baseado em performance, que é o prêmio de excelência, performance, camisa 10, performance do time, principalmente de operação agrícola, Liga dos Campeões, performance, toda a operação, para estar entregando uma performance para ir para um evento. Toda a parte nós também começamos a promover um podcast que a gente chama EloCast, onde a gente discute, traz o operador, traz as pessoas para conversar um pouco, para entender e passar um pouco a mensagem. Então isso está tendo um nível de engajamento alto também. E ritos mensais de alinhamento, onde a gente fala um pouco do que aconteceu, mas do forecast do mês. Que eu puxo esse tema todo mês com a equipe, com os 250 leads que a gente tem. É um call de meia hora para fazer alinhamento todo mês que a gente faz. Isso com certeza teve um ganho de alinhamento estratégico e operacional, na verdade, muito forte. E esse é o time que faz o resultado lá dentro das operações da Terreos. É o que eu trouxe aqui para a gente discutir, tá, pessoal? Fico aberto aí a perguntas e o que vocês quiserem saber mais aí. Obrigado. Pode ser depois também no café. Pode ser agora. Pode ser agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Everton, pela contribuição excelente. E nós temos tempo para poder conversar, para poder discutir. Perguntas? Everton, podia falar para nós um pouco como é que é o critério de possíveis inovações? Quer dizer, como é que é escolhida essa inovação dentro da Terreos? E depois falar quais seriam as possíveis inovações que vocês estão trabalhando nesse momento, que acham que seriam as que trariam melhor resultado. Bom, obrigado pela pergunta, Fernando. Assim,
a gente tem alguns layers de critérios, vou falar assim. Pensando num projeto que a gente entenda de retorno, então é baseado no corte de TIR básico, e assim a gente trabalha com TIR ali de 20%, 25% de retorno, é o corte onde a gente entende dentro do drive dado. Por exemplo, ano passado, 2 anos são projetos de açúcar. São 2 anos, até o ano passado, era, cara, tudo que tem projeto a ver com açúcar, a gente vai trazer para a mesa. Esse é o critério que a gente vai trazer. E aí tem uma matriz onde você classifica, óbvio, a TIR, mas tem toda a parte de inovação, tecnologia, como que isso está, e segurança. E aí gera uma nota onde a gente classifica esse projeto. Hoje, a gente está olhando muito, assim, para extrair o máximo, Fernando, do que a gente implementou nos últimos anos. Então, a nossa visão está muito de fazer o rollout das tecnologias que a gente já fez em algumas unidades. Isso vem sendo feito. E olhando muito no que a gente pode fazer agora, é muito hoje em manutenção. Então, o que a gente está olhando para investimento de tecnologia é foco em manutenção, tanto industrial quanto agrícola. Porque tem bastante coisa hoje vindo, análise de vibração, etc., está indo também para a área agrícola, principalmente colhedoras, tratores, etc. A gente está conseguindo fazer uma análise desses equipamentos também, que não eram feitos. Então, a gente hoje, toda a parte, o drive para nós esse ano e para o próximo é a manutenção. Mais perguntas? Alguém mais gostaria de compartilhar? Então, nós agradecemos a sua apresentação. Muito obrigada, viu? Oi? Tem mais uma. Pois não. Oi, Everton. Jaime. É o Jaime aqui. É o Jaime. Para variar, eu vou fazer a pergunta. Até já me deram um presente pelas perguntas que eu fiz, né? Então, a gente já conversou bastante, né, Everton, esses anos todos, e todos os outros palestrantes dessa sessão, eu também fiz a pergunta, né? Eu sei que vocês, e você mostrou algumas ferramentas de controle avançado, né, de gêmeos digitais e a jornada da 4.0, né? E a minha pergunta vai ser, qual que é a tua visão de curto, de médio prazo, para usar o NIR como controle avançado, não só monitoramento, mas principalmente juntar o NIR com inteligência artificial, alteração automática de set points, a gestão à vista, né? O que está acontecendo agora, está melhorando, está piorando. Como que você vê isso aí? Obrigado, Everton. Obrigado, Jaime. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, então me preparei para a resposta. Estou brincando. Não, assim, a gente tem o NIR, né, instalado, nós temos o NIR instalado na Cruz Alta. Nós não tivemos vamos dizer assim, um sucesso por nossa responsabilidade com o equipamento. E hoje a gente está movimentando esse equipamento para a unidade de Mandu, onde a gente vai estar instalando e contamos com o apoio aí de vocês para estar nos apoiando, para a gente estar fazendo esse monitoramento online que nos dá uma previsão melhor e aí vai conseguir integrar, a ideia nossa é integrar naquele plano de produção. Então, a hora que eu integro a entrada pelo NIR no plano de produção, a gente entende que a assertividade vai ser muito maior, porque o nível de amostragem é maior e também tem uma visão do que está entrando melhor. Então, a gente tem esse plano, e para o ano que vem, é isso, né, Inês? Ano que vem, né? Ano que vem a gente está movimentando o equipamento lá para a unidade de Mandu, que é a unidade que a gente acredita que a gente consiga ter uma assertividade maior, porque é moenda, tem toda a parte de todo esse processo que na Cruz Alta tinha difusor, tem outras situações lá que a gente não conseguiu avançar. Mas é isso.